Oi pessoal, agora eu tô aqui pra fazer aquele vídeo que eu falei sobre o motivo da série ter tantos furos. Os furos são uma constante na série. Como eu já tinha falado nos outros vídeos, furos não são exclusividade da história de Cisco Amway, muito menos do 610. Furos são uma constante na série. E nesse vídeo eu quero falar o motivo que eu acho da série ter tantos furos assim. Depois de a gente ter tido a participação da White Coat em um dos vídeos para mostrar a foto do Charlie, né, quando criança, que a gente conhecia o Charlie criança, hoje eu trouxe aqui o Little Bundy, o cachorrinho da Mona, que a Hannah levou lá pra Greenwald no mausoléu. Lembram dele? Inclusive, eu falei sobre o Little Bundy no vídeo dos furos, né? Que se a série tem furos nas tramas, também tem nos diálogos, e o Little Bundy no 514 é um ótimo exemplo disso. Bom, então vamos por partes, né? Por que eu acho que a série tem tantos furos assim? Resumindo, de uma maneira muito ampla, ou melhor, de uma maneira muito resumida, tem furos assim porque os escritores não prestam atenção no que eles estão fazendo, né? Então, é óbvio que a série é marcada por furos em absolutamente tudo. Segundo, os motivos que eu acho que são os responsáveis pelos furos, na ordem que eu vou falar, não querem dizer a ordem de importância, porque são motivos complementares. Tá? Esses furos existem porque esses motivos são complementares. Todos contribuem para que a série tenha tantos furos assim. Primeira e segunda temporada tem furo? Tem. Do jeito que aconteceu na terceira, quarta e quinta? Não. O motivo a gente não sabe. Isso realmente é uma resposta, é um palpite que a gente não... Até hoje a gente não consegue encontrar uma resposta para isso. Por que que a partir da terceira temporada, do 3.1, a série desandou, começou a abordar uma trama, tipo, em 2 episódios, depois esquece, daí no outro episódio fala de uma coisa que não tem nada a ver, depois esquece e por aí vai. A gente não sabe o que aconteceu pra série desandar a partir da terceira temporada. E é redundante falar isso, mas assim, furos são uma constante na série e furos passaram a ser mais constantes a partir da terceira temporada. O motivo que eu acho, além do desleixo dos escritores de não prestarem atenção no que eles estão fazendo, porque assim, não é só uma pessoa, não é só a Marlene que escreve a série. Tem um grupo de escritores, que eu acho que são 6 ou 7, e eles vão revezando. Cada um escreve um episódio. Ou eles escrevem sozinhos, ou eles escrevem em dupla. Não tem uma ordem, quer dizer assim, por exemplo, não é o escritor A escreve o 1, o escritor B escreve o 2, o escritor C escreve o 3 e por aí vai. Não, eu não sei qual é o critério que eles usam, mas eles vão fazendo um rodízio de escritores. A impressão que eu tenho é a seguinte: quando eles começam a fazer uma temporada, eles dividem em 2 fases, que a gente sabe, tem A e B, e eles lançam quais serão as principais tramas de cada fase. Vamos pegar como exemplo a 5A. Na 5A, eles falam, ó, a gente vai começar com Nova York, depois a morte da Senhora D, aí vem o 100º episódio, que é a volta de A, depois a gente fala da Bethany e termina com a morte da Mona. Ok. Aí eles começam a escrever. Quem escreve o 1 é sempre assim. A Marlene, ela escreve a premiere, as mid-season, os especiais e as finais. Depois, o resto, eles vão revezando. Como eu falei, não sei qual critério. Nem sei se existe um critério, né? O que me parece é que, assim, eles... por exemplo, a Marlene escreve o 5.1. Ela destaca, ó, as meninas estão em Nova York, a Shanna morre, e no final elas voltam pra Rosewood. Quem escreve o 5.2 fala assim, ah tá, eu sei que no 5.2 eu tenho que destacar a morte da Senhora D e a volta das meninas. Aí, a pessoa que escreve o 5.2, ela não... Parece que ela não leu o 5.1
e nem se preocupa como que o que ela tá fazendo vai se desenvolver no 5-3. Por isso que personagens e tramas são esquecidas sem mais nem menos. Por que eu usei a 5A como exemplo? Porque a 5A trata de diferentes assuntos. Os episódios são bem separados, né? São bem assim divididos pelos assuntos que eles querem abordar. E assim, se a gente pega o 5-1, é Nova York, 5-2, a morte da Senhora Dee, e deles dão uma enrolada até o 5-5, que é o Miss Me, que é o 100º episódio, que é a volta de A, depois começa a falar da Bethany e vai pra morte da Mona. Aí vocês lembram do cachorro? Não do Little Bunny, mas aquele cachorro que encontrou a Senhora Dee enterrada no quintal? Então, parece que assim, quem escreveu o episódio falou, vou colocar o cachorro, a Alison e o Jason vão ficar com o cachorro, ele vai encontrar a Senhora Dee e pronto. Quem foi fazer o 5-3? Nem aí. Cadê o cachorro, gente? Parece que eles não leem o episódio anterior, nem se preocupam como vai ser o próximo. E, além de tudo, né, absolutamente todas as tramas que eles criam, eles fizeram questão de relacionarem com A e a Noite do Celeiro. Então nós passamos 3 temporadas, a terceira, a quarta e a quinta, com trocentas histórias, trocentas tramas, todas relacionadas a A e a Noite do Celeiro. Não tivemos respostas, tivemos fake review, e a hora que chega no 6-10 para resolver, é claro que não vão dar conta de juntar tudo isso. Esse, eu acredito, que é o motivo principal de ter tanto furo na série assim. Eles sabem começo, meio e fim, tanto da temporada quanto da série geral, só que eles não estão preocupados em como essas tramas que eles vão abordar nas fases vão ser explicadas no final. Então eles inventam 1000 coisas. Bethany, Senhora Dee, Beach Hottie, enfim, tudo que a gente viu aí nessas últimas 3 temporadas, relacionam com A e a Noite do Celeiro, sem se preocupar como que na hora da revelação de quem é A, isso vai ser explicado. Mas nem se eles quisessem explicar, nem se eles quisessem relacionar tudo que a gente viu, eles conseguiriam, porque não tem como. É muita história. É muita complicação. Então eles poderiam ter feito encher linguiça nessas 3 temporadas? Sim, poderiam, teriam o menor problema. Contanto que dessem respostas e não deixassem, não atropelassem uma pergunta com outra pergunta, com outra pergunta, com outra pergunta, pra chegar no final, ligar tudo aí à Noite do Celeiro e de repente vir a explicação e ter sido isso aí que a gente viu da história da Cissy, que tem um monte de furo. Não só a história da Cissy, como a Sarah, como Red Coat e Black Widow, a Mona falar que matou a Bethany, a morte da Meryl, o envolvimento do Wilden, nesses casos, e tudo que a gente viu no 6-10. E também, né, gente, deixar para responder tudo em um episódio, como a gente tinha falado, é claro que não ia dar certo. Quem quer que fosse A. Então, vamos colocar assim, o motivo da série ter tantos furos assim. O que eu tô vendo em posts, em vídeos no YouTube, matérias do Paint, comentários em Twitter, Marlene tá sendo massacrada no Twitter, mais do que nunca. É que as pessoas estão falando assim, a história da Cissy não pode ser porque tem furo e tal. A gente já comentou sobre os furos na história da Cissy, não vou voltar nesse assunto. Mas as pessoas estão falando assim, a Cissy não pode ser porque tem isso não bate, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E uma coisa que estão destacando muito é o envolvimento do Wilden, no caso da Cissy na Noite do Celeiro, né, como Charlotte, que ela foi lá, falou que apedrejou a Alison e tal. Depois do envolvimento do Wilden na morte da Meryl. E falando que o Wilden, a diferença de idade dele, da Cissy pro Jason e tal, enfim, que
falando assim, tipo, desde que o Wilden tinha 18 anos, desde que ele saiu da escola, ele já entrou pra polícia e já era detetive, sei lá, sabe? Ocupou um cargo alto e a idade não bate. Sim, isso tá certo? Tá. Só que, gente, a idade do Wilden, que, assim, falar assim, se preocupar com a idade que o Wilden tinha quando ele se envolveu nesses casos, é um mero detalhe perto da morte do Wilden. Como foi a morte do Wilden? De repente, começa aquela história na 3B do Beach Horror e tal. Aí, a Ashley tá no restaurante, o Wilden chega lá, faz ela beber, daí ele vai atrás dela, ela atropela. E a viatura do Wilden tá filmando tudo. Aquele monitor que não desliga. A Ashley atropela o Wilden, volta pra casa, conta pra Hannah. Com a Hannah, ela volta lá onde estava a viatura. E cadê o Wilden? Sumiu. Porém, a viatura tá lá com o monitor ligado. Aí, elas falam, o Wilden não tá aqui e tal, vamos sair daqui. E elas veem que o monitor está ligado. Então, o que a gente concluiu? Que aquele monitor, por estar numa viatura da polícia, ele estava gravando. A gente concluiu, não, isso apareceu, né, no episódio. Tudo que a viatura ali, né, tudo que estava acontecendo, vamos dizer assim, que a viatura, aquele monitor estava gravando. Aí a Ashley atropela o Wilden e tal, depois ela volta lá, o Wilden não tá lá, só que a viatura tá. Passa um episódio, o Wilden volta, vai pra delegacia, a viatura desaparece, depois o Wilden aparece morto. Aí, o que acontece com a viatura? A viatura é afundada no lago, vai parar na garagem das Mary, depois vai parar no meio da cidade, lá em frente à igreja, com o corpo do Wilden na frente, e o monitor não para de funcionar. Gente, se esse monitor tava na viatura da polícia, como é que a delegacia... A gente imagina, né, que esse monitor tivesse transmitido as imagens lá pra delegacia. Como é que ninguém na delegacia viu isso? E ficou transmitindo a mesma imagem, né? Sabe lá o que fizeram pra aquele monitor? Só ficar transmitindo, só ficar passando o momento que a Ashley atropelou o Wilden, o momento que a Ashley atropelou o Wilden, depois que a Jenna e a Shanna resgataram o Wilden. Só isso. O Wilden volta a trabalhar, não dá a menor satisfação, tipo, ninguém perguntou onde é que tá a sua viatura, ele volta, não volta com a viatura, ninguém pergunta, a viatura faz um tour pela cidade, o monitor continua funcionando e pronto. A única coisa que interessa é o Wilden morto. Aí na 4A começa a investigação sobre quem matou o Wilden. Recai sobre a Ashley. Reparem que em momento algum eles questionam sobre a viatura. Só sobre o Wilden. Só querem saber como a Ashley matou o Wilden. Só. Ninguém se preocupa com a viatura. Sem mais, de repente aparece o Travis, fala pra Hannah, eu vi uma loira, eu vi um disparo, uma loira correndo na floresta. O Travis vai lá, fala com a polícia, ele fala que não era a Ashley é inocentada, e assim se é acusada da morte do Wilden. Então assim, na 4B, o Holbrook devolve pra Hannah todas as evidências que ele e a Tânia pegaram pra incriminar a Ashley da morte do Wilden. Caixas e caixas. Lembra que até a Hannah troca de sapato lá na praça, quando o Holbrook devolve as coisas pra ela? 1000 evidências contra a Ashley, mas bastou o Travis chegar e falar que ouviu o disparo e viu uma loira, ele faz um retrato falar da Cissy, pronto, a Ashley é inocentada. Aí questionam que a história da Cissy não faz sentido por causa da idade do Wilden. Gente, a idade é assim, um detalhe. Sabe? É uma coisa que não tinha chamado a nossa atenção, porque assim, lá no 213 o Wilden já aparece como policial. E naquela época foi quando a Alison desapareceu, a época da Marion e tal. Então a gente deveria ter prestado atenção nisso. Eu tô ok, a gente não prestou, mas assim. Alguns comentários falam, não pode, porque o Wilden não tinha idade, não sei o quê. Mas e a morte dele, gente? Como é que essa viatura anda pela cidade, ela afunda no lago, sai do lago, enche de lama, o monitor não para de funcionar, eles acusam a Ashley com 1000 evidências, revólver, bala, sapato. Só chegar o Travis e falar, eu ouvi um disparo e vi uma loira, e faz o retrato, é a Cissy, pronto. Por coincidência foi a Cissy, mas assim,
retrato falado do Travis inocentou a Ashley. Aí, as pessoas falam, ah, mas não dá pra ser o Wilden, não sei o quê, porque como que ele tinha tantos anos quando ele fez o Na Noite do Celeiro e tal. Gente, a idade é um detalhe, né? Porque não só a idade do Wilden, como se assim, a cronologia da série é uma bagunça. Tanto que eu acho que esse salto de 5 anos que a série deu no tempo, pro ano que vem, começar em janeiro, a 6B, em 2016, é pra chegar no, no ano que a gente, né, vai estar, em janeiro, 2016, para não ter mais esses furos. Por quê? A idade certa que a gente sabe que tem, assim, as meninas, porque quando a série começa, tem aquele cartaz da Alison que fala assim, desaparecida, hoje teria 16. Então as meninas são da idade da Alison, a Jenna é da idade da Alison, a Mona é da idade da Alison. Então, elas têm a mesma idade. O resto, a gente não sabe. A gente supõe uma diferença, 2, 3 anos, tipo, pra Alison do Jason, Melissa e tal. Mas assim, a gente não tem a certeza. Lembrando da cronologia também, que no 3.13 até o 5.12, que é a morte da Mona, tem lá que passou tipo um mês. Que quando começou a 4B, falaram que era um dia após o outro, dias corridos. Mas nem que se o Halloween tivesse sido comemorado no dia 1º de outubro até a Ação de Graças no 5.12, não passou um mês, gente. Passaram no mínimo 2 meses. Então, o que eu tô falando agora já, sim, mudei o assunto, né? Eu falei qual o motivo que eu acho da série Criando os Furos, eu já falei. E agora eu tô pra falar que tô vendo muito os comentários, posts, matérias e Marlene bombardeada, é que as pessoas estão falando que esses furos invalidam a Cici como E. Fala assim, ah, a Cici não pode ser E porque tem esses furos. Calma, gente. Foi explicado o motivo da Cissei? Foi. Contou a história dela como A, de Charles, que virou Charlie, que virou Charlotte, que virou Cissy, que virou A, a nossa trans finíssima que a gente amou, ok? Explicou. Tem furo? Tem, muito, sim. Só que isso não invalida a Cissy como A. Porque se a gente for considerar furo pra invalidar qualquer trama, alguma trama na série, a gente invalida a série inteira. Não tô aqui pra defender, falar assim, ah, não, os furos vocês têm que aceitar, não sei o que, a gente tem que... Não, de maneira alguma. Porque no blog, a gente sempre que viu uma coisa que a gente falou, não, mas isso não condiz ou tal, a gente sempre falou. Então, assim, as pessoas vão falar, ah, não pode, a Cici não pode ser aí por causa disso, porque tem furo e tal. Mas assim, gente, a série sempre teve furo. Não tô aqui pra defender, falar assim, não, a Cici você tem que aceitar, porque a série sempre teve furo, então pronto. Não, eu acho que assim, quem acompanhou a série até agora, acho que já percebeu, né? Assim, se não percebeu, deveria ter percebido que a série vive, tem muito, mas muito furo, muitas situações que fogem da lógica. A gente sempre fala que assim, na ficção a gente tem que fazer várias ressalvas. Exemplo, na segunda temporada, primeira, quando a Alison entra no hospital, nossa, como ninguém vê, a Alison entra na casa das meninas, nossa, como ninguém vê, quando a Alison tava morta. A gente tem que fazer essa ressalva de que ninguém vê pra fazer sentido, pra história fluir, ok. Quando a gente viu algo absurdo, como a viatura do Wilden, a gente falou, mas não dá. Como um carro cai, entra dentro do lago, sai com lama, anda pela cidade inteira e ninguém vê, como que ele volta, o policial volta pra trabalhar, ninguém da delegacia fala, cadê seu carro? Aquele monitor ligado, aquilo não tá ligado. O monitor ligado na viatura transmitindo a mesma imagem e aquela imagem não está sendo passada para a delegacia. Então a gente sempre relevou muito, assim, a série inteira, praticamente. Na 5B a gente falou do Jason, quando as meninas acham aquele vídeo da Mona, que tem um Rude de cabelo loiro, né, jogando a mão de um lado pro outro. A Tanner chega pro Jason e fala, essa é a sua irmã? O Jason assiste 1000 vezes o vídeo, a Tanner volta 1000 vezes a imagem e fala, é. Aí ela vai lá e condena a Alison, prende a Alison pela morte da Mona. Tipo, só o Jason poderia identificar a Alison? Assim, a cidade inteira sabe quem é a Alison. Mas nem que a cidade inteira não soubesse. Você vê uma foto da Alison e você vê um vídeo, qualquer pessoa pode reconhecer, independente de quem fosse, entendeu? Tava ali, então vamos lá, de pessoas que conhecem a Alison, tava a Tanner e o Toby ali na sala junto com o Jason.
Eles poderiam reconhecer. Então, se o Jason falasse não, a Alison não seria presa. A gente comentou isso. Então, o que tá. Eu falei do Wet Paint, que eu achei legal o Wet Paint ter apontado algumas coisas que fugiam um pouquinho do bom senso e tal, porque eu não expliquei o motivo de ter achado legal. Porque várias vezes a série. Por exemplo, Toby morre e de repente aparece vivo. O Wet Paint nunca falou nada. O que eu tô querendo dizer é assim: nunca falou se achou isso legal ou não. A Mona não morre, de repente aparece viva. O Wet Paint nunca falou, nossa, que coisa, né? Tosca. Agora, tudo bem o Wet Paint quando revela a Cici, apontar os furos e tal. Agora, de repente, eu vou lá, depois daquele vídeo, vejo o Wet Paint, assim, 11 momentos de falta de noção da série, não sei o que, avacalhando a série. Assim, sempre achou tudo lindo e sempre teve esses furos, sempre foram explícitos, sabe? Tipo, não viu quem não quis, sabe? Agora começa a avacalhar a série. Eu entendo que os furos ficam mais evidentes agora, chamam mais atenção agora, porque agora é revelado. A gente está na metade da sexta temporada. Teoricamente, a série acaba na sétima. Temos só mais 30 episódios para finalizar a história toda. E foi revelado A, né? E assim, eu entendo, e como a gente não tem que especular, porque assim, né, teve essa passagem de tempo e tal, mas vocês vão ver começar a avacalhar a série por causa de agora, sendo que sempre teve essas coisas aconteceram, eu não concordo, de maneira alguma. De maneira alguma. Eu acho que assim, gostar da Cici como a nossa transfinista, opinião pessoal, ok. Todo mundo tem o direito, cada um poderia querer que alguém fosse e tal. Mas assim, falar que a história não. Que a Cici tem que ser invalidada. Não sei se vocês viram isso que fizeram. Queriam fazer, eu não sei se deram início a uma petição pra que regravassem o 610. Fizessem uma nova mid-season. Como assim, gente? Porque o pessoal cismou que o Rain tem que ser A. Eu não sei como que explicariam a história do Rain como A. Falei, qualquer pessoa que fosse a história de furo, teria. Mais ou menos que a Cici, não sei. Mas teria. Qualquer coisa teria furo. Porque, como eu disse, passar 3 temporadas se relacionando absolutamente tudo com a Noite de Celeiro e deixar pra responder em um único episódio, não dedicar um único... E detalhe, não é um único episódio dedicado a isso. É a maior parte de um episódio dedicado a isso. Claro que vai ter furo, gente. Então, assim, essas críticas que Marlene tá recebendo, o pessoal fala, não posso gostar da Cici como A por causa disso, porque tem furo, porque tem aquilo. Eu falei, desculpa, vocês não estavam prestando atenção, vocês, eu estou dizendo, as pessoas que fizeram esses comentários, não estavam prestando atenção no que elas estavam vendo. Vou falar quais furos tem na série? Eu já citei o exemplo do Little Band, né, do diálogo da Hannah com a Grunwald lá no 514. Da primeira temporada, eu não lembro. Mas é que na primeira e na segunda não eram tão gritantes, os furos não eram tão gritantes assim. Não era aquela coisa assim de, que nem acontece a partir da terceira, de uma coisa. Lembra da tornozeleira? Movimenta um episódio, tipo, 3 episódios, daí esquece, nunca mais falar daquilo, começa outro assunto e tal. Na primeira e segunda temporada, esses assuntos eram resolvidos. Tinha um furo? Claro. Pega o 2.8. 2.8, a Emily tem a overdose do GH, ela vai pro hospital. Quando ela tá lá internada, eu não lembro qual o motivo, eu não sei porque a Spencer tem alguma ideia de que elas têm que pegar a autópsia da Alison pra saber como que a Alison morreu. Aí, a Emily tá lá no hospital, de cama. Ela e a Arya entram no quarto. Desculpa, a Emily tá no hospital, a Spencer e a Arya vão lá, falam com a Emily que elas vão entrar no necrotério pra pegar a autópsia da Alison. Daí elas colocam Spencer e a Arya, a roupa de enfermeira, aquela roupa, sabe, aquele vestidinho rosa e branco listrado. Entram lá no necrotério, elas pegam a autópsia da Alison e acham o que? A famosa page 5, a página 5, que tem nessa página. Que fala qual foi a causa da morte da Alison. Tá tudo grampeado, uma folha na outra. Tem a radiografia do crânio. Da Spencer vê que a Alison foi atingida pelas costas por um objeto metálico, curvo, que elas deduzem, que ela acha que é o taco de hóquei que o Toby encontrou enterrado no quintal. E a Arya lê alguma coisa na linguagem, né, da autópsia, falando que tinha terra
no pulmão da Alison. Daí Spencer fala, nossa, ela foi enterrada viva. A Spencer e a Arya pegam a autópsia, voltam lá pro quarto da Emily. Aí ela já. Daí tem, né? Isso durante o 2/8, Save the Date. Daí tem uma outra cena, quando elas já estão sem a roupa da enfermeira, com uma roupa normal. A Arya recebe uma ligação, uma mensagem, que ela fala que é do Ezra, mas na verdade é do Jason. Ela sai do quarto e fica a Spencer e a Emily. A Emily na cama. Ela começa a ver ali, junto com a Spencer, a autópsia. Delas começam, não sei o que, fala da pancada, que ela foi enterrada viva, fala da Page 5 e tal. Mostra uma outra cena. Volta, a Spencer tá recolhendo as folhas ali, a autópsia, pra devolver no necrotério. Daí a Spencer tá lá, page 1, 2, 3, 4, 6. Ela, página 1, 2, 3, 4, 6. Cadê a página 5? Ela, onde foi parar a página 5? Ela pergunta pra Emily, você deixou cair em algum lugar? A Emily, não. Gente, como assim? A Spencer e a Arya, elas não saíram. A Arya saiu do quarto, mas não levou a autópsia. Poderia ter falado que a página 5 sumiu enquanto a Spencer e a Arya estavam indo, né? Vamos usar gerúndio. Do necrotério pro quarto da Emily, de repente a página 5 caiu? Sim. Mas elas veem a página 5 no quarto da Emily. De repente a Spencer vira pra Emily e fala, você deixou cair em algum lugar? Deixou cair como, gente? Essa menina tá de cama. Como que ela pergunta se a Emily deixou a página cair, se ela tá de cama, se ela não levantou daí? E mesmo a Emily de cama, a Spencer também não saiu dali. A única pessoa que saiu do quarto foi a Arya, mas ela não saiu com nada na mão, só o telefone. A Page 5 reaparece quando? No 2/12, nas mãos de Garrett e Jenna. Aí, né, lembra lá no final da segunda temporada, que a Jenna já tava enxergando, fala pro Toby que o Garrett deu um papel pra ela, que ela não sabia o que era, não sei o que, daí o Garrett vai preso. A Page 5. Por favor, me expliquem como essa página desapareceu dentro no quarto da Emily. Isso não é um furo? Aí também tem... E esse é bem grave, né? Aí na 2B, lembra daquela época da Vivian, que as meninas descobrem o casaco? Pegam um casaco e tem um papel no bolso. Nesse papel, tem um telefone que é do Jonah, daquele cara que trabalhava na companhia telefônica, que a Alison tava falando com ele e tal. Daí as meninas ligam pra ele, ele retorna e fala assim, que a Vivian tinha pedido pra ele descobrir qual o telefone tava mandando mensagem pra ela, ele fala que custou o emprego dele, não sei o quê. E pra ele falar o que ele tinha descoberto, o valor é $2.000. Aí, as meninas precisam pegar esse dinheiro, elas não têm. Daí o Jason aparece com uma mala azul, com algumas coisas da Alison e tal, e tinha um envelope nessa mala com uma quantidade em dinheiro, não era só 2.000, mas tinha uma quantidade lá, não lembro exatamente quanto. Daí Spencer tava muito amiga do Jason nessa época, ela vai lá e pede pro Jason se ele pode emprestar os 2.000 pra ela, que com esse valor ela vai conseguir informações sobre a Alison. O Jason não questiona onde, como, o que, absolutamente nada, ele empresta o dinheiro. A Spencer e a Arya vão lá, encontram o Jonah, ele entrega o papel, que tem o endereço de Brookhaven e tal. Ok. A Spencer pagou o Jason? Não. A Spencer deu alguma informação sobre a Alison para o Jason? Não. Toda vez que a gente faz retrô, sempre a gente, como eu falei, toda vez que a gente faz, sempre que a gente vê um furo, alguma coisa assim, a gente comenta. Mas principalmente quando a gente faz retrô. Porque independente se o furo tá ligado ao assunto do retrô, a gente percebe e a gente cita. E esse do calote da Spencer no Jason nunca a gente comenta muito, né? Então, aí, gente, tem furo. A partir da terceira temporada, como eu falei, começa isso de a trama movimentar 2 episódios, daí eles esquecem e tal. Aí, eles fazem questão de relacionar absolutamente tudo com ele e a Noite do Celeiro, que chega ao extremo de o pai do Caleb, o Jamie, roubar o sino da igreja, final da 3B. Isso que eu falei dos escritores fazerem um rodízio, e parece que um não lê o episódio anterior, nem tá preocupado como o que eles falam vai refletir no próximo. A Hannah, ela passa ela vai, eu não lembro como, ela
né, acho que ela vê uma foto, ela começa a desconfiar que o Jamie é pai do Caleb. Daí ela vai escondida lá na fazenda, encontra o Jamie, fala que dá uma indireta, o Jamie mostra uma foto, ela fala que ela sabe que ele é pai do Caleb, não sei o que, e pede pra ele ir falar com o Caleb, ela insiste pro Caleb conversar com ele, ela passa uns 3 episódios fazendo isso, e o Caleb falando que não, que o Jamie nunca prestou, que ele era tio, mas o Caleb sempre vê a polícia chegando na casa dele, não sei o que, fala mal do tio. A Hannah, não, por favor, dá uma chance, dá uma chance. Tanto que ela faz que ela consegue marcar um encontro com os dois lá no Brew. E daí, no último segundo, o Jamie aparece. A Hannah deixa o Caleb e ele conversando. Daí, ela pede pra Ashley pedir pro Ted um emprego pro Jamie ficar lá na cidade, pro Caleb poder se aproximar. O Caleb falou pra Hannah, o meu tio não presta. E, né, assim, escrachou o passado, falando um monte de coisa, tudo de errado que ele tinha feito. A Hannah fala que não, que ele tem que passar por cima disso, não sei o quê. Daí a Ashley vai conversar com o Ted, a igreja estava reformando, o Ted fala que o Jamie pode trabalhar na igreja. Daí pra comemorar, eles vão nas Mary, a hora que a Hannah tá saindo da igreja, ela deixa um dinheiro lá na caixinha de oferta, que é uma nota marcada com um desenho, um dado. Sabe-se lá por que a Hannah deixou essa nota. Aí lá nas Mary, na hora de pagar a pizza, ela fala que não tem trocado, não sei o que. O Jamie fala, não, eu pago, entrega. É a nota que a Hannah tinha deixado na igreja. Daí a Hannah olha com aquela cara. O Jamie pegou o dinheiro. Então, assim, realmente ele nunca prestou o que ele estava falando a verdade, não que a gente não acreditou, ok? Mas ele pegou o dinheiro. Só que, assim, em nenhum momento a Hannah falou, não, que vamos fazer algum teste pra ver se o seu tio mudou. Daí você vai conversar com ele. Não, ela ignora tudo e de repente vai lá, coloca a nota na caixa da igreja. O cara pega, paga a pizza, a Hannah fica quieta. Realmente, ela tem que ficar quieta, porque assim, se ela não fez nada, ela ignorou tudo, a gente não entendeu por que ela deixou aquela nota ali. E depois de todo o esforço que ela fez, tudo que ela, né, para os dois se encontrarem, conversarem e tal, ele vai falar assim, ok, o seu tio pegou, o seu pai, né, pegou a nota da igreja, não faria o menor sentido, porque daí ele, né, poderia falar assim, mas, tá entendendo? Eles não prestam atenção. Daí, ele manda uma mensagem pra Hannah do sino, que o sino da igreja foi roubado. Gente, pra que fazer isso? Pra que fazer esse negócio da nota? Pra que roubar o sino da igreja e relacionar com o pai do Caleb? Pra que tinha que se meter nisso? Roubar o sino da igreja, gente. Um exemplo mais recente, o chip das meninas. Aí, assim, né? Aí é pra avacalhar total, 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 né? E, tipo, não sei nem o que comentar, né? Não lembro qual episódio da 6A, as meninas, 6 ao 5, ou 6, né? Elas descobrem que elas estão com chip. A gente vê, né, na Dollhouse, na mesa de cirurgia e tal, quando elas acordam. E a gente não sabe o que aconteceu, mas elas estavam ali na mesa de cirurgia, né? Alguma coisa aí tinha aprontado. Reparem que no episódio que elas descobrem do chip, antes da Spencer passar a Hannah na máquina lá e começar a apitar, a Hannah tá lá na casa dela, ela passa a mão na nuca, como se ela estivesse sentindo alguma coisa. Eu não lembro o que elas fazem, que elas vão parar lá e a Hannah, a Spencer e a Arya, e elas descobrem que elas estão com chip. Antes, a Hannah faz isso, ela passa a mão, né? E a Arya, por causa da foto, ela fala, nossa, como que ele sabia que a gente já tá em lugares diferentes ao mesmo tempo? Isso na 6A. Prestes a revelar. Ou seja, a gente sabia que era Charles, não sabia quem era Charles. Gente, que coisa mais, assim, no mínimo ridícula. Se ele tivesse que colocar um chip nas meninas, quando teria que ter colocado Little Bundy? No pilot. Ei, sempre soube tudo das meninas. Pra que foi colocar um chip? Daí Yara faz esse comentário medíocre, né? Ah, como que Ei sabe? Tipo assim, né, ela percebeu na hora ali
ok, sabe que elas estão fazendo as coisas, né? Pior que isso, a Hannah. Ah, e assim, se pior que isso, não é no mesmo episódio, depois elas descobrem um jeito de pela internet, elas conseguem descobrir um jeito de fazer uma cirurgia pra tirar o chip. Se o chip tava tão superficial assim, como é que elas demoraram tanto tempo pra receber, gente? Como é que elas veem um negócio na internet e fazem uma cirurgia pra tirar isso? Olha que coisa mais sem pé nem cabeça. Assim, ele sempre soube de tudo, sabe? Sempre soube. Daí chega agora, sabe? Coloca um chip, daí, como é que ele sabe? E as pessoas vão lá e falar, a Cici não pode ser aí porque tem esses furos. A Cici não pode ser aí porque o Wilden tal. Gente, se a gente for considerar o que não pode ser por causa de furo, a série não pode ser. Então, como eu falei, eu não tô aqui pra defender os furos de maneira alguma. Não tô aqui pra defender, falar que isso é uma coisa legal. De jeito nenhum. Só não estou achando legal. Assim, opinião pessoal. Gostar da Cici como Ei, ok. Pessoal, assim, a gente adorou a Cici, trans finíssima como Ei? Sim, adoramos. Teve gente que não gostou? Ok. A gente não gostou da Sarah? Ok. Opinião pessoal. Mas agora, como tudo que a gente faz no blog, que independente da nossa opinião pessoal, se tem evidência, a gente aceita. A Mon não. Quando ela morreu, quando que a gente queria que ela morresse? Jamais. Mas, assim, a gente não foi só assim, a gente não quer que a Mona morra porque a gente ama a Mona e acabou. Não. A gente explicou ali, porque eles, quando lançaram a Fatal Finale, por que ninguém deveria morrer ali no 512. Não só porque a gente ama a Mona, que a gente não queria que ela morresse. Não. Os todos que estavam ali, a gente falou que não tinha por que morrer. Então a gente procura. A gente sempre quer ter motivo na série pra justificar. Então a série tem indícios que a Cici agiu como Ei? Tem. Fala assim, caso do Will, não sei. Não. Não dá, gente. Já foi explicado, foi. De maneira boa, foi explicado de uma maneira. Sim, foi bem explicado, mal explicado. Aí, claro que foi mal explicado, né? Porque tem furo, inclusive os últimos posts do blog que a gente fez são 3 posts falando dos furos do 610, coisas que não fazem sentido, que caem em contradição. Mas assim, várias coisas na série são assim. Então eu não tô achando legal as pessoas caírem em cima da Marlene agora, falando, porque tem furo, porque tem furo, porque tem furo, não sei o quê. Desculpa, né, gente? E olha que a gente fala, desde aquela época do Toby, a gente falou, não vamos mais comentar Marlene, nem staff, nada. E agora a gente tá defendendo Marlene no sentido. Defendendo assim. A gente não concorda que as pessoas de repente resolvam cair de pau em cima dela por causa da história da Cici ter furo. Sempre teve. Sempre teve. Tem coisa absurda na história da Cici? A gente já comentou. Sim, tem. Mas explicar como que ela virou Ei, por quê e tudo, explicou e pronto. Agora, tipo, o Wet Paint, cara, né? Por que eu falei, eu achei legal o Wet Paint? Por quê? O Wet Paint sempre, vamos usar uma expressão, tipo, pagou pau pra série, nunca apontou os defeitos da série. Agora começa a avacalhar a série falando de coisas que não tem sentido, tipo, eles só foram ver isso agora? Só foram perceber isso agora? Não é legal, né, gente? Só foram perceber isso agora? Sabe? Não é legal. Tipo, não tô defendendo furo de maneira alguma. Mas falando que querer anular, invalidar a Cici como Ei, baseado nos furos, não dá, entendeu? Não tem como. Não tem. Acabou. Cici é Ei, pronto. É Charles, pronto. É trans, finito, acabou. E dizer, por causa de furos, não sei o que, por tal, a história não dá. Então, assim, então vamos voltar lá pro começo. A gente começa a falar dos furos, a série inteira não dá. Entendeu? Então,
Esse é o vídeo dos furos, né? Que eu falei que ia fazer um vídeo falando sobre os furos. Tem alguns que eu acho que são assim, bem gritantes em relação a. Pra exemplificar como que não é exclusividade do 610. Caso vocês tenham alguma sugestão, alguma crítica positiva, crítica negativa, só deixar lá nos comentários do blog. Tiverem sugestão também para vídeo, para post, qualquer coisa, é só falar. Porque nesse ato, a gente tá difícil, né? Bem difícil a gente passar 4 meses, acho que não fazer em 3 semanas que a série terminou, parece que vai uma eternidade, né? E até janeiro esperar vai ser bem difícil. Então é isso. Nós vamos gravar mais vídeos sim, tá? Falando sobre outros assuntos, temos algumas ideias aqui, mas os 610 a gente encerra nesse aqui, ok? Então é isso. Espero que tenham gostado dos vídeos sobre a Summer Finale e até o próximo. Tchau, tchau.